Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tier list sobre filmes clássicos teens de romance. Sabe aqueles filmes de romance que faz a gente chorar? Sempre tem esses clássicos, né? Eu coloquei não somente os antigos, então tem alguns um pouco mais atuais também, porque eu acho que alguns atuais são muito bons também pra colocar nessa lista. Gente, os filmes que eu coloquei nessa lista são apenas filmes que eu assisti, tá? Todos esses eu assisti, então tem alguns que eu nunca assisti, então não dava pra colocar nessa lista. E outra coisa, tem alguns que eu não coloquei e que eu já assisti, que eu não acho que entra nessa categoria, sabe? Os filmes que estão aqui, eles são filmes teens, de romance, e que tem uma pegada triste em algum aspecto, sabe? Em algum momento tem aquele fator de tristeza, sabe? Então alguns filmes aqui envolvem doença, esse tipo de filme, tá? Então por isso que eu não coloquei, por exemplo, a Barraca do Beijo, tá? Esses filmes assim eu já não coloquei. Então eu coloquei os clássicos mesmo, os clássicos teens de romance que faz a gente chorar. Gente, as classificações eu coloquei clássico que faz chorar, né? Que é exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Clássico que eu digo seria o sentido de ser uma história assim, muito carregada, tá? Então não necessariamente precisa ser um filme muito antigo pra estar nessa classificação. Os melhores, ponto final. Não é bom nem ruim, então é aquele filme que fica no meio termo. Não me fez sentir nada, porque eu falo, gente, filme bom é um filme que faz a gente sentir coisas, né? Ter sensações. Eu assisti o filme do Caramelo recentemente, quando eu terminei de assistir, eu tava assim, ó, com o rosto todo molhado de tanto que eu chorei, e aí eu... Caramba, que droga de filme, deixa eu colocar o amei aqui. Porque assim, me fez sentir várias coisas, então tem que ser um filme assim. Romance esquecível, aquele que tipo, eu acho que eu assisti, mas eu não lembro de mais nada. Não lembro de cenas, não lembro de acontecimentos, é esse filme. E os filmes são Todo o Tempo que Temos, que lançou recentemente com 2 atores que eu amo. A Culpa das Estrelas, clássico. Simplesmente Acontece, que também é clássico. Tudo e Todas as Coisas, muito bom. Se Eu Ficar, também é maravilhoso. Uma Ideia de Você, que lançou recentemente também. A 5 Passos de Você, que também é outro clássico, né? Continência ao Amor, maravilhoso. O Sol Também é uma Estrela, eu assisti uma vez só esse filme. Para Sempre, também é um filme que eu assisti uma vez só, mas eu vou contar o porquê que ele tá aqui. Com Amor, Simon, um dos meus favoritos. Por Lugares Incríveis, se você não se desidratou de tanto chorar nesse filme, mano. Vermelho, Branco e Sangue Azul é maravilhoso. Querido John, também é outro clássico, né? 10 Coisas que Eu Odeio em Você, eu acho que esse é o mais clássico de todos do que tá aqui. E Como Eu Era Antes de Você, né? Também é outro filme clássico. Gente, eu já vou começar com uma polêmica aqui. Todo o Tempo que Temos, se eu não me engano, ele é a adaptação de um livro que eu não cheguei a ler. Mas, o que acontece? Esse filme ele me pegou num sentido negativo. Porque quando eu assisti o trailer, eu lembro que eu chorei. Eu chorei de assistir o trailer. Eu achei que o trailer ficou tão bem feito. Colocaram trilha sonora, que é um dos pontos mais importantes que eu vou falar aqui. Colocaram uma trilha sonora bem tocante. E eu achei muito lindo, assim, porque eu normalmente eu choro não só com tristeza, eu choro muito com emoção também. Então eu lembro de ter cenas quando eles vão conversar com a filhinha deles sobre ela estar doente, sobre a mãe dela, né, estar doente e tudo mais. E aí eles colocaram uma trilha sonora. Eu achei muito, muito emocionante, muito tocante. E aí eu chorei com o trailer. Quando eu assisti o filme, eu senti falta do que eu vi no trailer, sabe? É uma história muito boa, você compra facilmente a história deles, mas não teve trilha sonora, basicamente, sabe? Tipo, as cenas mais tocantes, elas eram bem silenciosas. Então eu não consegui chorar nesse filme. Pode ser que se eu assistir mais uma vez, pode ser que eu veja de uma forma diferente, mas a primeira vez que eu assisti, eu infelizmente vou ter que colocar aqui, não me fez sentir nada, porque a história é muito boa, mas infelizmente não me fez sentir, gente, sério. A Culpa das Estrelas, clássico que faz chorar. Impossível, impossível. Esse aqui eu acho que todo mundo assistiu, gente. Impossível ter uma pessoa que nunca assistiu. Até meu noivo, que não gosta de filme de romance, principalmente filme de doença, ele não gosta. Esse clássico ele assistiu. E ele nem estava comigo quando assistiu. Simplesmente Acontece. Eu acho que também clássico dos clássicos. É aquela velha história, né? De 2 amigos que se apaixonam e que no momento certo eles vão ficar juntos. Pra mim isso é clássico mesmo. Mas eu acho que eu vou colocar nos melhores. Pra mim, como eu sempre falo quando eu vou fazer tier list, essa é uma tier list pessoal. Então, pra mim, ela é os melhores.
Tudo e Todas as Coisas é maravilhoso, gente. Pra quem não conhece, essa garota tem uma doença. A mãe dela diz pra ela que ela tem uma doença, que ela não pode sair de casa, porque basicamente se ela sair de casa, ela pode ficar doente com qualquer coisinha, sabe? Tipo, não tem anticorpos o suficiente, que são muito bons, assim, sabe? Basicamente isso, pra vocês entenderem. E ela se apaixona pelo vizinho novo dela. Eles conversam por mensagem, né? E aí eles acabam se encontrando, então assim, não pode ter contato, mas ele vai na casa dela. Enfim, tem um plot twist muito bom, muito grandioso, gente. Eu amo esse filme. Eu acho que eu vou colocar nos melhores. Pra mim, ele não é um clássico que faz chorar, ele é mais um filme lindo do que triste. Se Eu Ficar já é diferente. Se Eu Ficar. Eu lembro que esse filme eu fui com a minha mãe no cinema quando eu era, acho que pré-adolescente. E aí a gente foi pra assistir um filme que eu não me lembro qual que era. Não tava mais no cinema esse filme. Eu lembro de ter ficado meio triste. E aí minha mãe falou, e se a gente assistir esse aqui? Aí a gente assistiu. E hoje em dia é um dos meus filmes favoritos da vida. Ela sofre um acidente com a família dela e o espírito dela fica preso no hospital. E aí a gente vai vendo por flashbacks como que era a família dela, como que ela conheceu um garoto que ela é apaixonada, né? O namorado dela. Enfim, gente, aí no final, talvez ela acorda, talvez ela não acorda. Assistam pra ver, porque é muito bom. Pra mim, eu acho que é clássico que faz chorar. Ele é muito emocionante em várias cenas. Uma Ideia de Você é um filme recente. A Anne Hathaway, maravilhosa, diva. E o Nicholas, não lembro agora sobre o nome dele, gente. Só sei que dessa lista toda, ele está em 3 filmes, né? Porque ele tá numa Ideia de Você, ele tá no Continência ao Amor e ele também está no Vermelho, Branco e Sangue Azul. Perfeito, gente. Uma mulher que teve uma filha muito cedo e ela é divorciada. Aí ela começa a ter um romance com o vocalista da banda favorita da filha dela, adolescente, sabe? Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que eu vou por aqui. Não é nem bom nem ruim. Eu ia colocar não é bom nem ruim, só que aí eu parei pra pensar, gente, é um filme bem revolucionário, tá? Porque ela é uma mulher mais velha, tem todo o lance de aceitação com a idade, principalmente da parte da mulher, e que ela pode ter um namorado que seja mais novo do que ela. Eu acho isso bem legal, então vou colocar nos melhores, sim. A 5 Passos de Você, já vou colocar no clássico que faz chorar. Impossível não estar nessa categoria, gente, impossível. Na minha opinião, eu gosto até mais dele do que da Culpa das Estrelas, tá? É aquele filme que eu sempre tô reassistindo, sabe? Mais do que a Culpa das Estrelas. Continência ao Amor, eu acho que eu vou colocar... talvez aqui, mas eu sei que tem gente que vai me xingar. Não, se bem que é um filme muito bom, né? Sofia Carson não tem pra ninguém. Eu acho que eu vou colocar aqui. Eu não vou falar muito desses filmes, senão o vídeo vai ficar muito longo, gente. Tem alguns filmes que eu quero me aprofundar um pouco mais, tá? O Sol Também é uma Estrela, eu vou colocar no... não é nem bom nem ruim, porque eu lembro que eu assisti uma vez só e basicamente esse garoto, ele acho que sonhava com uma frase, alguma coisa assim, e aí num certo dia ele vê essa garota na rua com uma blusa com a frase que ele sonhou. Por favor, me corrija nos comentários, porque eu não lembro se a história é exatamente assim. E eles passam o dia todos juntos, e é o último dia dela naquele país, se eu não me engano. A família dela vai ser deportada. E aí, no final, eles realmente, tipo, eles só passam o dia juntos. E aí ele fala que vai fazer ela se apaixonar por ele naquele dia, o que realmente acontece. E aí depois de alguns anos eles se encontram, então no final do filme eles ficam juntos aparentemente, mesmo que passou alguns anos. Pra Sempre eu coloquei aqui porque eu assisti uma vez só. E eu gosto dele, eu preciso reassistir porque eu não lembro de nenhuma cena, gente. Porque é um filme que foi inspirado no caso real de um casal. E aí a moça sofreu um acidente e ela perdeu a memória, ela não se lembrava do marido dela. E aí ele insistiu nisso, sabe? E aí no final ela não se lembrou dele em nenhum momento, ela não volta a se lembrar dele, só que ela se apaixona por ele de novo e eles ficam juntos. Então gosto muito daquilo, né? Que o que tá a ser destinado não tem como, né, gente? Então eu acho que eu vou colocar aqui. Com Amor, Simon, pra mim é um dos meus favoritos também. O Simon, ele é um garoto que tem um grupo de amigos, normal na escola, só que na escola dele não, pelo menos não é assumidamente muitos gays, só tem apenas um gay naquela escola. E eles recebem uma mensagem numa rede social aí que eles têm, de uma pessoa que tá
se revelando também ser gay. E o Simon também é, só que ele nunca contou isso pra ninguém, nem pra família dele, nem pros amigos. E aí ele conversa anonimamente com essa pessoa por e-mail. E aí no final ele descobre quem que é a pessoa que ele tava conversando. Os amigos dele aceitam ele, a família também. É um filme muito, muito legal, muito teen, sabe? Eu amo esse filme. Eu vou colocar aqui porque ele não faz chorar pra poder colocar aqui, tá? Mas pra mim é um dos melhores, com certeza. Por Lugares Incríveis eu acho que é, né? Todo mundo que já assistiu sabe que faz chorar, sabe? Esse menino, gente, eu não sei qual que é o nome do ator, mas eu gosto muito, todos os filmes que ele faz, eu gosto muito dos personagens que ele faz, sabe? Eu acho que ele é muito cativante, muito. No final, gente, por favor, me contem aí nos comentários, por favor, porque eu achava que no final ele tirava a própria vida, só que aí depois eu fiquei pensando, ele já tinha entrado naquele lago e ele falou pra ela que era um lago bem forte, uma correnteza bem forte. Então, assim, ele sabia disso. Ele entrou lá, talvez não com a intenção de morrer. Eu fiquei pensando assim, será que ele entrou, ele tava revoltado, foi dar um mergulho, só que aí acabou acontecendo um acidente. Então, pode ser que ele tenha morrido por um acidente. Então, assim, eu fiquei com essa dúvida depois. Me contem nos comentários, por favor, se vocês sabem dessa resposta. Ai, Vermelho, Branco e Sangue Azul é maravilhoso, eu assisti há pouco tempo atrás. Também é uma adaptação de um livro e é muito, muito, muito bom. Gente, o filho da presidente dos Estados Unidos se apaixona pelo príncipe da Inglaterra e ele por ele. É maravilhoso, gente, tipo, é polêmico e, nossa, os dois é muito bom juntos, é muito bom. Eles arrasaram, tem cenas muito engraçadas, tem cenas muito fofas. Tem umas cenas picantes, porque sim, eles merecem. No final dá tudo certo. Nossa, é muito legal de ver. Eu fiquei apaixonada e eu vou fazer vídeo esse ano. Vou fazer agora, recentemente, sobre esse filme e vou trazer pro canal. Vou colocar nos melhores. Também não acho que seja um clássico que faz chorar, porque ele é um filme um pouco tocante, mas ele é mais alegre do que triste. E isso é muito legal. Querido John, gente, eu acho que é clássico que faz chorar, porque ele é um dos clássicos que a gente tem. É o que eu falei recentemente, eu acho que o Channing Tatum, ele faz qualquer tipo de papel, né? Ele tá em vários tipos de filme, ele faz comédia muito bem, ele faz ação muito bem, ele faz filme romance muito bem. Tipo, eu gosto muito da atuação dele, que eu acho que é muito vaga a atuação dele, nossa, não é um dos melhores, mas ele é muito versátil. E esse filme é um daqueles clássicos que o casal não fica junto de imediato, né? Demora uns anos pra eles ficarem juntos. Eu gosto muito dessa abordagem. 10 Coisas que Eu Odeio em Você também é clássico. Eu acho que ele é clássico, só não sei se ele é clássico que faz chorar, então acho que eu vou colocar nos melhores. Porque ele é o mais clássico de ser antigo, né, que a gente tem aqui. Só que eu acho que ele só faz a gente dar uma emocionada no final, ele não é um filme tão triste. Só quando, pra mim a cena que eu dou uma choradinha é só quando ela lê o poema pra ele, e aí eu dou uma choradinha. Como Eu Era Antes de Você, cara, clássico que faz chorar. Esses filmes todos têm uma pegada triste, né? Tem uma pegada triste, então por isso que estão aqui. Agora que eu terminei a minha tier list, que eu fui perceber que não tem um romance esquecível. Eu poderia colocar o Sol Também Uma Estrela, porque é um romance esquecível. E o Para Sempre também, porque eu não lembro. Mas não é que eu não lembro porque são filmes esquecíveis, eu não lembro porque faz muito tempo que eu assisti. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nos comentários quais filmes que são romances esquecíveis pra essa tier list ficar completinha, porque eu acabei de perceber que eu não tenho um romance teen que seja esquecível. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!